Fala, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Will Tricolor. Como prometido ontem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o jogo do Flamengo. Vou falar também sobre os outros dois que fecharam a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, eu quero dar uma notícia boa para a torcedor do Fluminense e analisar a tabela do Brasileiro com vocês. Para isso, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, que é muito importante para mim, e vocês vão poder desfrutar de opiniões sobre o futebol brasileiro. Valeu? Logo depois da vinheta. Então vamos lá. Hoje foi divulgado que o Atlético Goianiense não iria permanecer com o Danielzinho, ele mesmo, revelado por Xerém. Foi campeão da Libertadores aí pelo Fluminense, mesmo não tendo uma grande participação, mas pelo menos estava no elenco, pode dizer que é campeão da Libertadores. Isso me preocupou. Essa foi uma notícia que veio pesada para mim. Eu falei, cara, não é possível. O Fluminense já não tá bem, e ainda vai vir Danielzinho, que é um cara que o Diniz gosta, que vai ser o 12º jogador do Fernando Diniz, e não vai contribuir nada. Porque Danielzinho não tem força para correr, não tem força para disputar a bola, não tem força para bater na bola. Tem até uma categoriazinha, tem uma visão de jogo boa, mas não tem força, cara. E a gente já tá um time sonolento. Imagina, vem o Danielzinho. Mas aí o GE publicou que o Danielzinho tem interesses de clubes dos Emirados Árabes. E isso, caiu como uma luva. Eu dei graças a Deus, eu até publiquei lá no meu Instagram, que tá aqui, o arroba Will_Tricolor. Dá uma olhadinha lá, eu publiquei um Reels falando sobre isso. E já que eu tô falando sobre o Fluminense aqui, vai ser bem breve, eu prometo a você, flamenguista que estiver assistindo o vídeo, o Fernando Diniz, ele só vai decidir a escalação do Fluminense após o treino deste sábado. E para isso, eu quero dividir com vocês a minha provável escalação. A minha escalação com base nos jogadores que estão retornando de suspensão, contusão, seja lá o que for. Vou dividir a tela com vocês. Então vamos lá. O Fluminense, na minha concepção, poderia entrar com esta formação, que seria muito bom, tendo em vista que o Flamengo tem um meio de campo muito forte e tá usando muito a velocidade, principalmente com o garoto Lohan. Então o Fluminense precisaria neutralizar esse meio de campo do Flamengo. E também o Flamengo tem muitos desfalques. A zaga não é tão rápida, não é veloz. Davi Luiz, Léo Pereira não são tão velozes. Dá para explorar bastante ali um contra-ataque. Então eu iria assim, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos e Felipe Melo. Felipe Melo que não está contundido, ele está voltando de suspensão, foi expulso naquele jogo contra o Atlético Goianiense. O Marcelo na lateral esquerda, que foi poupado do último jogo. Não foi divulgado por que o Marcelo foi poupado, se foi contusão, se sentiu alguma coisa, algum incômodo. Mas eu acho, na minha opinião, não é informação, é uma opinião, eu acho que o Marcelo simplesmente foi poupado. Porque teria um Fla-Flu depois e foi poupado do jogo contra o Cruzeiro. Tipo assim, beleza, sem problema, poderia entrar com o Marcelo? Obviamente, mas tipo assim, quer estar com 100% com o Flamengo? Beleza, então vamos lá, vamos pra cima. Já foi feito, já passou, já perdemos, agora vamos focar no jogo contra o Flamengo. O meio de campo, a volância, o André já tá treinando aí há uns 10 dias, mais ou menos. Só que ele não está ainda confiante para atuar, porque tá com medo ali do joelho e tal. Então, até o jogador pegar confiança, fica complicado. Então eu iria com Martinelli e Gabriel Pires. Entraria sim com o Gabriel Pires titular. Pelo futebol que ele demonstrou contra o Cruzeiro, tem que dar um voto de confiança pro cara. Ele que vinha de lesão muito tempo, mas parece que está recuperado. Então assim, eu iria com ele. Se não for com ele, a segunda opção para mim seria o Alexander, reforçando ali a cabeça de área para impedir, neutralizar essas jogadas de velocidade do Flamengo. Armando as jogadas, eu iria com o Lima ajudando o Paulo Henrique Ganso, que tem sido muito sobrecarregado ali no meio de campo, armando jogada, finalizando e tal. Paulo Henrique Ganso às vezes até tem jogado como centroavante, já que o Cano volta muito para marcar. Discordo completamente disso, não gosto disso. Para mim o Germán Cano tem que ficar lá dentro da área esperando.
porra, banheira, a famosa banheira, como a gente falava antigamente, fica lá na frente igual o Romário ficava dentro da área lá esperando bola. E é isso, quer voltar para marcar, volta até o meio de campo. Esquece voltar até o volante, até a cabeça de área ali, esquece isso. E eu jogaria com o Keno também, ali ajudando o Germancano no ataque, porque seria a válvula de escape do Fluminense para esse jogo, entendeu? E também temos a opção do John Kennedy. O Fluminense, lembrando que o Marquinhos sentiu contra o Cruzeiro, então ele é dúvida, apesar de ter muito otimismo dentro do Fluminense para que ele esteja à disposição para esse jogo, mas não estou contando com ele nessa formação. A princípio ele está lesionado. Então assim, ele voltando também seria um ótimo reforço, eu poderia botar até ele e o Germancano no ataque ali. Cara, para esse jogo eu não entraria com 3 atacantes, Calma, a gente está numa má fase, então não precisa de desespero. Tem que ter a cabeça no lugar e ir com o que tem de melhor e se defendendo. O importante também é não tomar gol, porque é um jogo difícil, é um jogo contra o líder do campeonato, entendeu? É um jogo muito difícil, então a gente não pode entrar querendo jogar de igual para igual. Tem que ter humildade, pé no chão e cabeça no lugar. Voltando à tela, o Fluminense tem uma sequência duríssima de jogos e eu vou colocar ela bem aqui na tela para vocês acompanharem também. O Fluminense enfrenta o Flamengo. Eu estou dizendo agora só durante esse mês de junho, são 3 jogos que faltam. Flamengo, que enfrentaremos domingo no Maracanã, às 16 horas. Temos também na quinta-feira, dia 27, o jogo contra o Vitória, que é de extrema importância. O Vitória que ganhou do Atlético Mineiro por 4-2 e ultrapassou a gente saindo da zona de rebaixamento e colocando a gente na lanterna. Tudo bem que a gente já estava na lanterna antes do Vitória ganhar, mas ele se distanciou, complicou. Então a gente ganhando o Vitória no Maracanã é de extrema importância. Além do Vitória, a gente pega também o Grêmio lá, que eu não sei garantir a você lá onde, sei que é no Sul. Então vamos pegar o Grêmio também no dia 30 para fechar o mês, domingão. Espero que o Fluminense faça bons resultados, a gente precisa, cara. Esses 3 jogos são de extrema importância, porque vai começar em agosto, vai ver Libertadores e começarão sequências pesadas de jogos. Já está sendo, né? Mas com Libertadores, Copa do Brasil, aí complica demais, que você tem que focar em um jogo, focar em outro. Ou então, assim, se o Fluminense estiver na situação do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter que abrir mão dos outros campeonatos, dos mata-mata. Pelo menos na minha concepção. Não sei você, peço até que deixa no comentário aqui. Agora vamos lá, vamos falar sobre esses 3 jogos que encerraram aí a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só que antes disso eu quero pedir a você que, se não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem puder, é de extrema importância. E continue acompanhando esse vídeo aqui até o final, para me ajudar aí nas visualizações, beleza? O Flamengo ontem enfrentou o Bahia dentro do Maracanã. Foi um jogão. Eu já esperava que fosse um jogo bem disputado, um jogo bem estratégico, e foi isso que aconteceu. O Bahia não se intimidou, o Bahia foi para cima do Flamengo, levou muito perigo, só que chegou um certo momento do jogo, mas no segundo tempo o Bahia cansou. Com isso o Flamengo pressionou, o Tite fez algumas alterações que funcionaram muito bem. Entrou o Gabriel Barbosa, que ele não jogou nada, mas taticamente ele ajudou, pelo menos chamou, puxou a marcação, né? Que ele é sempre perigoso, então ele puxou a marcação. O Ala entrou muito bem, então o Flamengo se organizou e conseguiu a virada no último lance do jogo de novo. O Flamengo já tinha feito isso no outro jogo no Maracanã, que eu não me recordo qual foi, mas conseguiu a vitória no finalzinho, gol de cabeça, cruzamento do Gerson e Davi Luiz dando uma pancada de cabeça, né? O primeiro gol do Flamengo foi do Gerson, o gol do Bahia foi do Everaldo, que, disputou muito a bola, correu muito o jogo todo, mas ali no final ele e o Cauli cansaram muito, e eu já via que tinha que ser substituído. O Rogério Ceni manteve ali os caras até o final, exaustos, depois que ele foi fazer a alteração, colocou o Ademir e tal. Mas foi um jogo muito bom mesmo, gostei, jogo digno de G4,
Apesar do Bahia hoje não estar no G4, eu vou mostrar a tabela para vocês aí no final, o Bahia, por causa do Palmeiras. O Palmeiras que enfrentou o Bragantino, Palmeiras em casa, conseguiu a vitória também de 2-1. O Palmeiras abriu o placar, depois o Bragantino empatou e o Palmeiras fez a sua virada aí no segundo tempo. O Palmeiras, cara, ele é um time que não joga tanto, mas é um time que está sempre brigando muito pela bola, querendo sempre a vitória. O Abel Ferreira, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que foi 4-0, ele estava brigando com os jogadores do Palmeiras, brigou com a torcida, quando a torcida começou a gritar olé. Ele brigou com a torcida, olha isso. Isso é um cara vencedor, isso é o espírito de um cara vencedor. Ele não queria que o Palmeiras parasse de tentar fazer gol. Por isso que o Palmeiras chegou aos 4 gols. E ontem, não foi o único jogo que eu não assisti, mas pude ver os melhores momentos aí. O Palmeiras conseguiu a virada com muita dedicação, muito empenho. E, gol do Rony e Rafael Veiga que fizeram os gols pelo Palmeiras. Palmeiras, é um time admirável, mas pelo seu técnico. Para mim é o melhor técnico disparado do futebol brasileiro. Abel Ferreira, digamos que ele é 50% do time do Palmeiras. Ele não entra em campo, mas, o espírito dele entra em campo. O outro jogo também, que eu prestei muita atenção, esse jogo eu assisti, ele no segundo tempo ficou no mesmo momento ali do Flamengo, mas eu acompanhei um pela TV, outro pelo celular. O Vitória conseguiu a vitória, o Vitória conseguiu a vitória em cima do Atlético Mineiro, que estava sem Hulk, sem Paulinho, que são os seus principais jogadores. Então isso dificultou demais do Atlético conseguir desempenhar alguma coisa. Mas o Gustavo Scarpa fez ali o gol para o Atlético, o gol do empate. Primeiro tinha saído um gol do Atlético abrindo o placar, só que estava impedido. Então o juiz anulou. E depois, logo em seguida, o Vitória fez um golaço de fora da área, Mateuzinho, um gol muito bonito. E o Atlético empatou com o Gustavo Scarpa de pênalti. E depois virou até 4-1. Desculpa, virou não, né? Desempatou. Desempatou até 4-1. E depois no final o Atlético fez o segundo aí, um gol de honra. Então assim, cara, o Vitória conseguiu esse grande desempenho dentro de casa e isso mostra que os times lá de baixo não estão de bobeira. É por isso que a tabela do Campeonato Brasileiro está do jeito que está. Se os grandes clubes não colocarem a cabeça no lugar, vão chorar. Com certeza, pelo menos um clube grande ele vai ser rebaixado. Eu espero que não seja o Fluminense. Espero e exijo isso da diretoria, do Fernando Diniz, dos jogadores. Eu exijo que o Fluminense não seja rebaixado. E espero muito que consiga ainda brigar pela uma vaga ali na pré-Libertadores, porque G4 esquece. Isso é impossível. Mas ali, pré-Libertadores, eu espero que o Fluminense consiga entrar para a briga. Agora vamos juntos analisar a tabela do Campeonato Brasileiro. Dividir aqui com vocês. A tabela finalizou dessa forma, tendo o primeiro contra o último colocado aí no domingo. É absurdo, cara. Eu tô completamente indignado com essa situação. Mas vamos lá. O Flamengo terminou em primeiro, o Botafogo em segundo, empatado com o Palmeiras em quase tudo, meu irmão. Primeiro critério de empate é o número de vitórias. Ambos têm 6 vitórias. O segundo critério de desempate é o saldo de gols. Ambos os times têm 8 gols de saldo. Aí eles foram para o terceiro critério. O terceiro critério é o número de gols marcados. O Botafogo tem 17 gols e o Palmeiras tem 13. Então assim, o Botafogo está por pouco ali à frente do Palmeiras. O Palmeiras que entrou na briga, ele estava fora do G4, mas com a vitória ele entrou ali e poderia ter ultrapassado o Flamengo e o Bahia. Bahia ele já ultrapassou, né, automático, mas ele poderia ter ultrapassado o Flamengo se o Flamengo tivesse empatado com o Bahia. O Atlético Paranaense na sequência, junto com o Bahia, que está em quinto, caiu algumas posições. O Cruzeiro, que venceu o Fluminense, está em sexto. São Paulo, empatado em pontos com o Bragantino, sétimo e oitavo. A Internacional com 14 pontos em nono.
O Atlético Mineiro empatado com o Juventude, Fortaleza, todos os 3 ali na sequência. Cuiabá, aí vem a briga para os desesperados. Dali para baixo, 13º para baixo, é a briga pela zona de rebaixamento. Apesar do Cuiabá estar com 10 pontos, mas nós sabemos que ele não vai fazer uma sequência aí de brigar por G4. Então ele vai perder bastante jogos ainda, apesar de estar vindo com uma sequência de vitórias muito boa. O Criciúma, mesma coisa. O Vitória, olha onde ele foi parar depois de ter vencido o Atlético em casa. Foi para 15º. O Atlético Goianiense, que teve o Jair Ventura demitido, tem até medo disso. Tem até medo. Jair, já arruma outro emprego aí, pelo amor de Deus. Já arruma outro clube para ir, por favor. Fechando ali o Z4, tem o Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Vocês têm noção do que é isso? O G4, nós temos 6 títulos da Libertadores no Z4. Tem noção? Se eu não me engano, o Grêmio tem 3 títulos, né? Então nós temos 6 títulos da Libertadores no Z4. Vasco tem uma, Corinthians tem uma, Fluminense tem uma e Grêmio 3. Só time gigante dentro da zona de rebaixamento. Isso é loucura, cara. Eu vou dizer pelo meu time, é inadmissível. Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro, isso que não acontecia desde 2009. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu espero que isso mude. Se eu tiver errado, podem me corrigir, colocar aqui nos comentários. Eu acho que foi desde 2009. O Fluminense esteve brigando com a zona de rebaixamento também em 2013. Mas lanterna, na décima rodada. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Então, assim, eu espero que essa situação mude de verdade. Eu creio que vai mudar. O Fluminense tem jogadores de qualidade, só que tem que ter inteligência, cara. Tem inteligência. Não é todo jogo que dá pra jogar 4-3-3. Germancano tá se ferrando lá na frente, correndo que não consegue correr. Então, assim, a cabeça no lugar. O Flamengo tá muito bem, o Botafogo tá muito bem. O Vasco tá na mesma situação do Fluminense. Então, assim, a briga lá em cima tá muito boa, tá todo mundo muito próximo, assim como lá embaixo. Do Cuiabá para baixo, tá muito próximo. Dá pro Fluminense sair tranquilo. Tem muitos jogos. Mas nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é covarde. Se a gente perder continuar perdendo sequências de jogos aí, daqui a pouco termina o primeiro turno Fluminense na zona de rebaixamento. Aí segundo turno começa a bater o desespero. Aí sim começa a ficar dificílimo de sair dessa situação. Tá? Então assim, eu peço muito ao Fluminense cabeça no lugar. Meus amigos, eu quero agradecer muito para vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado mesmo. Só não esqueça de deixar o like, comentário, de se inscrever aqui no canal quem não for inscrito. Independente do time que você torce, se é Flamengo, Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, independente. Só peço a você que se inscreva aqui, dê essa moral para mim. Tô na meta aí dos 1000 inscritos e tô chegando, graças a Deus. Devagarzinho, mas tá indo. Muito obrigado mesmo. Eu vou tentar fazer um vídeo ainda no pré-jogo, né? O Fluminense e Flamengo. Eu que estarei no Maracanã, se Deus quiser. Espero que seja um jogo tranquilo, todo mundo calmo, sereno, torcendo como tem que torcer, sem briga, paz, completa paz. Deixa a disputa só dentro de campo. Do lado de fora, paz. Tá bom? Tamo junto, forte abraço, saudações tricolores.